Aula 64, continuação do livro do Deuteronômio. Queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 14, proibição de ritos pagãos. Não devemos seguir os ritos pagãos e sermos firmes na fé que existe um só Deus vivo e verdadeiro, e só a Ele devemos adorar. Leis acerca das carnes já foi abolida. Na lei de Moisés proibiam comer certos animais, mas no Novo Testamento foi tudo aprimorado com a vida de Jesus, que Deus criou os animais para servir ao homem. Uma visão. Deus disse a Pedro: não chame de impuro o que Deus criou. Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 9. Animais que não comeis, somente pés e unhas fendidos, ou somente rumino. Os peixes que têm barbatanas e escamas podereis comer, e os que não têm, não podereis comer. Não cozerá um cabrito no leite de sua mãe, novinho. Animais puros, o boi, a cabra, o cordeiro, etc. Animais impuros, o camelo, a lebre, o coelho, etc. O dízimo. No Deuteronômio, do produto da terra que servirá uma vez cada 3 anos para as despesas de uma peregrinação, uma vez cada 3 anos ao sustento dos povos. O dízimo hoje é o mesmo, mas aprimorado. O dízimo é para o sacerdote e a família do sacerdote. Espórtulas, dinheiro da missa, batizado, casamento, dão uma porcentagem para as missões, para o sacerdote necessitado e aos pobres. Capítulo 15, o ano da remissão. Viver bem. Durante um certo tempo, devemos resgatar as nossas dívidas sem entrar em justiça. Procurar ajudar aos pobres e o Senhor nos abençoará, porque nunca faltará pobre na terra. Abre tua mão ao teu irmão necessitado ou pobre. Não endureça teu coração. Ser justo com os empregados, seus semelhantes, para que não suscite neles uma certa revolta. Cada ano imolará um primogênito dos seus animais, sem mancha, sem defeito, que oferecerá em sacrifício ao Senhor. As festas religiosas do Êxodo foram dadas antes das leis de Moisés e foram aprimoradas nas leis do Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 16. As 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, que serão realizadas em ocasiões determinadas. Na lei de Moisés fala sobre a Páscoa para lembrar a saída do Egito. Durante 7 dias comerás pão sem fermento. Ázimo, não trazer os costumes do Egito. Alface amarga, para lembrar o amargor que passaram no Egito. Cordeiro sem mancha, assar, primeira Páscoa, no santuário à tarde, que foi a hora que saiu do Egito. Logo depois da Páscoa, devemos nos preparar para comemorar as 7 semanas, para colhermos os frutos e os dons que Deus nos deu e no 50º dia oferecer ao Senhor. Essa festa é Pentecostes. Estas festas deverão ser realizadas em suas cidades e será de geração em geração, e não aparecerão diante do Senhor com as mãos vazias. Celebrarás a festa dos tabernáculos durante 7 dias, quando tiveres recolhido o produto de tua eira e de teu largar. Na vida real, nós devemos aproveitar os dons que Deus nos dá e nele colher os frutos para oferecer ao Senhor.
sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e o santo temor de Deus. A justiça local. Nomear juízes e notários. Tabeliões, faz escritura, em todas as cidades que o Senhor te tiver dado, para que julguem o povo com justiça. Evitar toda espécie de idolatria. Capítulo 17. Contra a idolatria. A adoração será somente a Deus, e os sacrifícios serão nos santuários. Se houver prática de idolatria, e quem os praticar serão apedrejados até morrer. Esta é a lei de Moisés. Os julgamentos serão feitos como testemunhas diante de levitas indicados, dos sacerdotes e juízes, em exercício, 3 testemunhas. Quando tiveres entrado na terra, o Senhor teu Deus te dá, e se disseres: quero ter um rei como todas as nações, será eleito um rei, e este será um dos teus irmãos, que tenha família numerosa e que não te conduza ao Egito para enriquecer. Na próxima aula, darei continuação ao livro de Deuteronômio. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.